Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Nós encontramos ao longo da nossa vida uma porção de definições do que é fé. Há autores que escrevem livros inteiros definindo o vocábulo, a palavra fé, e exaustivamente buscam todos os recursos linguísticos da exegese e de não sei mais o que tudo para definirem o que é fé. Nós também temos as nossas próprias definições de fé. Alguns têm algumas definições prediletas, como é o caso de uma das definições que eu tenho, e que eu tenho tomado nota assim: fé é a certeza de que aquilo que Deus falou é verdade. O que Deus falou é verdade, e mais cedo ou mais tarde se concretizará. Pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 10 anos, daqui um século, ou seja lá quantos séculos forem. Fé é a certeza de que Deus fala e Ele, de fato, cumpre com o que fala. Nesta definição de fé, nós percebemos que a palavra fé, de certa maneira, está irmanada, está casada com a palavra esperança, gerando aquilo que nós chamamos de confiança. Confiança é fé na palavra de Deus ligada à esperança. E mais, esta definição que eu acabo de compartilhar e que eu repito agora, fé é a certeza de que aquilo que Deus falou é verdade e mais cedo ou mais tarde se concretizará. Esta definição tem a ver com as promessas que Deus faz nas Escrituras Sagradas para o seu povo. Deus é um Deus de promessas, e na verdade nós dependemos destas promessas para sobrevivermos. Estas promessas são o alimento para a nossa vida, não só para a nossa vida espiritual, não só para a nossa vida psíquica, mas também para a nossa vida física. Em todas as áreas, em todos os setores da nossa existência humana, nós dependemos das promessas. E é interessante que ao longo da história do cristianismo, há momentos em que a cristandade olha mais detidamente para as promessas, e há outros momentos em que parece que a cristandade se esquece das promessas e se agarra a outras coisas, se contenta com outras coisas. As promessas são importantíssimas e precisamos conhecê-las. Há promessas que são de natureza individual, há promessas que foram ditas para indivíduos, e nós devemos conhecê-las para nos perfilarmos naquela longa fila dos homens e mulheres que ao longo da história do mundo têm dito: essa é uma promessa para mim, essa é uma promessa que eu incorporo à minha existência, que eu assumo para a minha vida. Mas há promessas também para a igreja, há promessas coletivas, há promessas para um povo,
há promessas para uma nação, há promessas que vão além do horizonte da pessoalidade, há promessas que possuem consequências eternas. O Daniel colocou antes, quando nós entramos, uma das promessas ditas por Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta promessa tem a ver não só com esta vida, mas para toda a eternidade. Que o Filho de Deus quer nos libertar. E libertar de uma série de coisas, inclusive nos libertar na compreensão temporal de vida. Quer nos amplificar a nossa compreensão em termos de transcendentalidade. E há, por outro lado, promessas bem temporais, limitadas no tempo, limitadas no espaço, ditas para uma determinada hora, para uma determinada situação. Estão circunscritas para determinadas circunstâncias e situações, para um certo momento da vida de alguém. Há algumas promessas que no passado eu recebi como sendo promessa para mim e aceitei como tendo sido mandadas dos céus através deste livro pessoalmente para mim, que já se cumpriram e que agora eu só agradeço pelo cumprimento delas. Mas vem outras promessas pessoais, familiares, vem promessas ministeriais, etc, etc. E eu quero compartilhar rapidamente uma história verídica. George Miller, no século XIX, foi um missionário alemão enviado para a Inglaterra. A Inglaterra não está muito distante da Alemanha, e naquela época a Inglaterra passava pelo estrondoso processo do início da industrialização, da urbanização, as cidades inchando cada vez mais, os contrastes socioeconômicos se avolumando dia após dia e gerando um número surpreendente de órfãos. E o George Miller deixou a sua pátria para ir à Inglaterra cuidar de crianças órfãs, crianças sem pai e nem mãe, ou abandonados por pais e mães, crianças que viviam na rua mendigando, esquálidas, esqueléticas, como se tivessem saído de um campo de concentração. E para lá vai o George Miller. E o que ele faz? Ele monta uma série de entidades de caráter social, mas com uma dimensão espiritual muito clara. Ele constrói diversos orfanatos, onde centenas de crianças são abrigadas 24 horas por dia, recebem uma iniciação pré-profissional, são educadas, são alfabetizadas e na sua saúde são cuidadas, na higiene são cuidadas, nos seus traumas são cuidados, recebem orientação bíblica, etc, etc, etc. E há uma verdadeira metamorfose e transformação na vida destas crianças por este ministério do George Miller. E aí uma noite, bate na porta do seu dormitório, que estava anexo ao orfanato, a pessoa responsável pela cozinha e diz: Pastor Miller, nós não temos um pingo de comida na despensa. As crianças estão dormindo. Amanhã cedo, quando elas acordarem, não temos nada para lhes dar no café da manhã, nem um pingo de nada, tudo foi distribuído, tudo foi comido na janta, não restou nada, só água. O George Miller agradeceu
porque a pessoa tinha lhe trazido este recado. Ele não tinha nem um tostão em caixa para comprar comida para centenas de órfãos, mas ele tinha uma promessa bíblica. A promessa que o motivou a deixar a sua pátria, a construir aqueles orfanatos, e nesta hora ele abriu na sua promessa, no Salmo 146, versículo 9, onde se lê: o Senhor Deus guarda o peregrino, ampara o órfão e cuida da viúva. Guarda o peregrino, ampara o órfão e cuida da viúva. E baseado nesta promessa, o George Miller se põe de joelhos no seu quarto. E ele passa um longo tempo orando, dizendo: Deus, tu prometeste que tu irias amparar os órfãos. Eu tenho uma casa cheia deles. E eu quero te agradecer, porque tu vais cumprir com a tua promessa. Ainda nestas próximas horas, dando a estas crianças o que elas precisam no café da manhã. Diz a história que ele adormeceu ajoelhado, e no raiar do dia, estacionaram diante do orfanato diversas carroças, não tinha carro naquela época, não tinha caminhonete, caminhão, diversas carroças, e começaram a descarregar dezenas, centenas de quilos de mantimentos. As crianças foram acordando, fazendo a sua higiene pessoal, dirigindo-se para o refeitório, e a comida estava na mesa. Porque este homem ousou confiar na promessa de Deus, e ele pegou esta promessa: o Senhor Deus ampara o órfão, como uma promessa dada por Deus para a vida dele. Meus amados, nós precisamos descobrir as promessas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos descobrir as promessas de Deus para São Mateus. Nós precisamos garimpar na Bíblia quais são as promessas que Ele dá, e temos que entendê-las uma após outra. Nós precisamos aprender a viver pelas promessas de Deus. Que Deus nos dê esta fé e esta confiança.